Momentos de expectativa para o início da cerimônia de lançamento do livro do escritor Raimundo Silva de Souza. Todos, primeiramente eu quero agradecer a vinda de cada um de vocês aqui, demonstra quanto o escritor, Raimundo Silva, é importante para vocês, é importante para essa comunidade. Agradeço aos membros da equipe técnica da Prefeitura, o presidente do Comcultura, na pessoa do excelentíssimo cantor, artista, esse nobre homem chamado Tony Medeiros, que nos abrilhanta com a sua presença, membros que vieram aqui fazer a reportagem, enfim, todo o corpo técnico da Prefeitura. Mas daqui a pouco nós vamos agradecer de uma forma mais aprofundada a todos vocês. Então vamos dar início neste momento ao cerimonial de lançamento do livro Tupé Berço da Natureza, com execução do hino nacional brasileiro. Peço que todos possam ficar de pé. Ao coração do nosso Pai, bênção para todos aqueles que vieram aqui nesta manhã. Oremos. Santo Deus e Pai eterno que está no céu, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos porque tu trouxe a todos nós em paz, em segurança, para este momento único, marcante, Senhor. Possa ficar registrado, meu Deus, para sempre na história da comunidade, na vida do meu pai, ó Deus, que dedicou muito tempo da sua vida a este lugar, meu Deus. Possa ser um momento agradável aqui para todos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui vos falo. Vou contar como é que esse livro ele foi gerado. Esse Pastor Cleison Fernandes de Souza, coordenador do projeto, se eu, pronunciou. Antônio Medeiros, bem lá no meu Pastor Cleison descanso, Fernandes de casa, Souza quando também é ela escritor. A irmã disse: mano, pelo amor de Deus, é para eu te vir em casa agora, porque o papai quer falar contigo. E pronto, o coração foi lá nas alturas. Eu disse: mas aconteceu alguma coisa? Não, ele quer que tu venha aqui agora. Eu digo: mas aconteceu alguma coisa? Não, ele quer que tu venha aqui em casa agora. Pronto. Aí minha esposa, que já está passando por um tratamento de saúde muito complicado, quase o homem me mata a esposa também. Aí eu cheguei lá, achando que ia encontrar um caos, né? Eu sentei na mesa, ele pegou e disse: olha, é o seguinte, me inscrevi no projeto da prefeitura, aqui, é contigo. Eu disse: nossa, primeiro ele quase me mata do coração e depois ele me pega de surpresa, né? E nós começamos a elaborar o projeto e já estava bem em cima já para apresentar o roteiro, né, o cronograma para a prefeitura. E olha como é que são as coisas. Quando Deus está na frente, dá tudo certo. Aqui é um testemunho, Tony Medeiros, que vou contar aqui para vocês, respeitando, é claro, a diversidade religiosa, a religião de cada um. Mas Deus, ele é perfeito. Eu me inscrevi também para esse edital. E eu publiquei recentemente um livro, e já está por aí na site da editora, mas eu já tinha ganho vários concursos literários, já fui premiado em concurso de poesia, concurso de contos, microcontos, já fui para a final de concurso internacional de poesias. Mas aí depois que eu me inscrevi, eu digo: meu Deus, o que foi que eu fiz? O escritor jamais está tarimbado tomando o lugar do idoso. Aí eu fui orar para Deus assim, eu digo: Deus, seguinte, a preferência é para o meu pai, deixa o meu livro para depois. Aí o meu projeto foi reprovado e o dele foi aprovado. Mas calma, ainda tem mais ainda. Aí depois eu fui olhar o que me reprovou, faltou marcar só um item. Só colocar um item. Tchum, e foi o que ficou de fora e que fez o meu livro ficar de fora. Mas eu louvo a Deus porque o livro do meu pai entrou.
Glória a Deus. Mas por que eu digo que Deus ele é perfeito? Eu era gerente de contratos na empresa que eu trabalhava. Trabalhava com contratos, analisando item por item, cláusula por cláusula. Era gerente também do setor de compras. Então, como era uma empresa pública, quando a gente ia fazer contratação, a gente tinha que ter todo aquele histórico, né? Consultar a certidão negativa das empresas, FGTS, INSS, certidão trabalhista. Então, o meu trabalho era esse. E como a gente tinha pouco tempo para formalizar tudo isso, aí me deu aquele estalo assim de analisar o edital com calma, que nem eu fazia na empresa, ler desde o início até o final. Fui lendo item por item, cláusula por cláusula. Aí quando eu cheguei lá no final, dizia assim: o proponente tem que apresentar certidão negativa federal, estadual, municipal. Aí eu lembrei que era isso que eu fazia no meu trabalho, né? Aí eu comecei pela certidão negativa federal. Ok. Terminei pela certidão negativa, fui para a certidão negativa estadual. Ok. Quando eu cheguei na municipal, bloqueada. Meu Deus, mas que bloqueada. Aí eu fui entrar no site da CEMEF e ele tinha solicitado uma isenção da prefeitura e que tinha sido indeferido e que por conta desse indeferimento abriu o IPTU, ficou em aberto. E faltavam 5 dias para a gente apresentar para a prefeitura todo o material. Aí eu disse: meu Deus, eu conheço a CEMEF. Uma empresa que tem que agendar para ser atendida daqui a 15, 20 dias. Não é uma crítica, não. É só uma constatação. Aí eu disse: meu Deus, eu tenho 5 dias para fazer isso. E agora? E agora? Eu sentei na mesa, fui tomar café com minha esposa e disse: amor, a gente está com, não vou dizer um problema, mas a gente está com um desafio muito grande. Ela disse: o que foi? Tem um problema na certidão negativa do meu pai e eu só tenho 5 dias para resolver isso. E para agendar na CEMEF, talvez eu vou ser atendido daqui a 14 dias. Ela disse: meu Deus. Eu disse: mas eu vou orar ao Senhor. Nós baixamos a nossa cabeça. Eu fiz uma oração bem rápida. Eu disse: Deus, eu acredito que Tu faz milagres. Eu acredito que Tu abre portas. Eu confesso, Deus, eu trabalhava com isso, mas nessa situação específica do meu pai, a questão é o tempo. Nós não temos mais tempo e eu não sei o que fazer. Então, só te peço isso, Deus, que Tu nos mostre uma luz. Aí fui tomar banho. No banheiro, Deus falou comigo. Falou assim ao meu coração: quando você for lá na CEMEF, procure o guarda. E está aqui no cerimonial. Item 4 é esse testemunho. Procura o guarda. Talvez você possa perguntar assim: como resolver uma questão fazendária municipal procurando um guarda? Não desmerecendo, até porque eu já fui vigilante, não me envergonho disso. É porque eles estão lá para prestar orientação, né, para fazer segurança, mas eu fiquei pensando assim. Deus falou comigo para me procurar o guarda. Eu disse: mas amém, se a orientação foi essa, é assim que eu vou fazer. Lá na CEMEF, quando eu cheguei lá desesperado, fui aonde? No guarda. Cheguei lá: moço, pelo amor de Deus, me ajude, eu estou com um problema grande para resolver. Ele disse: moço, calma, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia. Ele falou assim mesmo. Eu digo: não, mas é porque... Aí ele disse: tá calmo. Tá calmo. Eu estou lhe falando, vai dar certo em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio fazer, mas vai dar certo em nome de Jesus. Aí ele disse: agora me diga, o que é que você está precisando? Aí eu fui explicar a história para ele. Aí quando eu expliquei a história toda para ele disse assim: ó, você vai aqui com aquele funcionário que ele vai resolver o teu problema. Aí fui lá com ele. Ele disse: não, realmente teu pai tinha aberto o processo para solicitar a isenção de IPTU, mas como foi indeferido, aí abriu IPTU e está dando esse bloqueio aqui na certidão negativa municipal. Aí ele disse: tu vai ter que agendar para me resolver. Aí eu digo: aí ele disse: Deus, eu te pedi milagre e tu pediu para me procurar o guarda, e o guarda disse que vai dar tudo certo. Eu só no meu espírito, né, na minha mente.
Aí eu já estava vindo para casa, ele disse, não, moço, vem cá, vem cá. Aí eu voltei lá com ele. Aí ele deixou, aí começou a abrir o computador, mexeu tudo lá. Ele disse, olha, eu consegui um meio aqui de parcelar os débitos que ficaram abertos por conta do indeferimento da pedido de IPTU, para parcelar acho que foi em 19 vezes. Teria como? Eu liguei para minha irmã, que está ali filmando, a Raquel. Mano, nós abrimos uma janela de oportunidade para resolver a questão do papai. Vamos em frente? Ela disse, vamos. Resumindo, Tony, eu cheguei na CMF 11h30 da manhã, com todas as portas fechadas, com todas as possibilidades para dar tudo errado. E 3 horas da tarde do mesmo dia eu estava com a certidão em mãos. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo. E esse é o testemunho. Procura o guarda. Talvez o homem mais improvável para resolver o problema foi o canal de bênção para nos ajudar. E se eu voltar lá, quero entregar uma cópia para ele, meu pai, se assim o senhor permitir. Então, neste momento, eu passo a palavra para ele, o dono, o autor dessa obra, vai fazer o discurso dele neste momento. Uma salva de palmas para ele. Senhores, senhoras, jovens e crianças, a todos o meu cordial bom dia. Bom dia. Eu agradeço a presença dos nossos convidados de honra, o corpo docente de professores da Escola São João e o corpo discente dos alunos da mesma escola. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos virar mais uma página da história da nossa comunidade. Nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é sobre literatura informativa. Mas, primeiro, quero agradecer a Deus, porque Ele é o autor da nossa vida. Então, jamais eu escreveria um livro se Ele não me desse sabedoria e entendimento a fazer o mesmo. E diante disso, é que hoje eu estou aqui para agradecer a todos, não só os nossos convidados de honra, mas toda a comunidade presente aqui. É o seguinte, eu, por exemplo, eu sempre me interessei por essa comunidade. Muito embora que muitas pessoas até não reconheçam o meu trabalho, mas eu sempre lutei para querer ver a nossa comunidade mais e mais próxima. Mas, em segundo lugar, eu quero agradecer a vocês todos pela ausência, pela demora da apresentação desse livro. E eu vou justificar a demora, por que foi que aconteceu. É que aconteceu alguns entraves entre a editora Travassos e o meu correspondente lá em Manaus, o meu filho, esse que acabou de falar, e comigo também, porque porque lá onde eu trabalho não tem internet. Ficou difícil para nós, a nossa correspondência. Mas aqui estamos, e aqui estão os 200 exemplares, conforme eu prometi, para fazermos a apresentação dos mesmos. Então, eu fico muito grato por isso. Porque estou cumprindo aquilo que eu prometi. Pessoal, é o seguinte, esse livro é um livro simples, como vocês acabam de ver. Não é um livro desse tamanho, com essa de altura, escrito por pessoas que já têm faculdade, têm doutorado. Não, eu sou um simples comunitário, mas agora eu vou convidar a diretora para reunir os alunos dela aqui na frente, os pequenos na frente e os jovens mais atrás. Porque valendo R$20. Crianças se arrumando. Valendo R$20, eu vou desafio para quem responder primeiro a pergunta que eu vou fazer.
E essa pergunta ela é relacionada a livros. Nós, como alunos, cada um de nós, aí temos um livro conosco, não é verdade? Então, é uma pergunta muito simples. Eu vou dar 3 chances de resposta para quem responder primeiro. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. O que é livro? Essa é a pergunta. O que é livro? Boa pergunta. Valendo R$20 ou exemplar do meu livro? Levanta a mão, quem sabe? Bora, Rapunzel. Vamos ver qual é o primeiro que vai responder. Essa resposta ela tem que encaixar de acordo com a pergunta. O que é livro? O que é o livro para vocês? R$20. O que é o livro? Se ninguém responder, eu vou responder. Responder, olha. O livro aí levantou a mão. O que é livro? Aquele que... Pode responder. O que é livro? Uma história criada para alguma coisa? Não é a resposta que eu preciso. Eu quero outra resposta. Uma que se aproxime mais. Não é uma história. Vamos lá. Está terminando, o relógio está crescendo. Acho que ninguém quer ganhar esses R$20. Eu sei que tem gente que já está preparada, e até gostaria de responder a palavra, até pensando nesses R$20 que dava para fazer o lanche da semana, não dá? Bom, acho que eu sou bonzinho, eu quero ser amigo de vocês. Eu vou responder as 3 perguntas para vocês. Preciso, hein? A primeira pergunta. Seu Raimundo, o Ney canta, levantando a mão, bora ver o que ele vai falar. Ah, pode falar. O que é o livro? O livro é um lugar para as crianças lerem e ser mais esperto. Olha, é a resposta que eu precisava. Mas você vai ganhar os R$20 com o livro, que foi quem mais se aproximou. O que é livro? Um conjunto de folhas impressas e encadernadas. Resolvi a questão. A segunda resposta seria o registro de assinaturas e também de histórias que você falou, né? E coisa de... Agora esqueci a palavra. De assuntos comerciais também. E a terceira resposta, que seria o resumo das 3, seria: o que é livro? Livro é cultura e é prazer. É cultura e é saber. Essa é a terceira pergunta, terceira resposta, que é o resumo das 3. Livro é cultura e é saber. Tem coisas de nossa vida que a gente pode carregar uma vida toda sem dar importância para determinadas coisas que a gente acha que não tem importância. Mas que, no fundo, essa pequena coisa pode ser muito importante. De repente, pode até cair numa prova, e se você não souber, vai ficar a ver navios, sem saber dar a resposta. Acontece coisas também na nossa vida que a gente nem imagina que um dia pode acontecer com a gente mesmo. Não foi o que aconteceu comigo. Eu jamais imaginei de que um dia pudesse acontecer comigo o que eu estou vendo hoje. Eu ser homenageado por tamanha honraria. É claro, por uma causa nobre. Mas especificamente por uma escolha acertada que eu fiz quando eu coloquei no meu projeto Literatura Informativa. Vocês não imaginam a minha satisfação, a minha alegria em dizer que, para mim, é uma honra estar diante de tantas pessoas com vasto grau de conhecimento no ramo da literatura. A literatura, para mim, é uma ferramenta tão importante e o tanto quanto poderosa, capaz de transformar o indulto num autêntico escritor romancista como foi Machado de Assis.
Machado de Assis era um jovem como outro qualquer, não sabia nada também, mas ele estudou e chegou a ser diretor-geral do Ministério da Aviação, isso em 1882. Mas Machado de Assis não se conformou só com isso. 5 anos mais tarde, 1897, tornou-se um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Imagine só, a Escola Superior de Aprendizagem. E Machado de Assis chegou a ser tudo isso. Mas eu vou parar um pouquinho de falar sobre o Machado de Assis, porque eu quero contar para vocês a minha trajetória estudantil. Eu até fui cobrado pela diretora da escola que eu falasse hoje sobre a minha trajetória estudantil. Eu sei que tem alunos, cada um tem uma história para contar, não é verdade? Uns têm uma história bonita, outros têm uma história razoável. A minha não, a minha é uma história simples, muito simples mesmo. Vocês vão ver. Não tem primazia. Mas eu faço questão de dizer para vocês quem eu era antes, eu sou hoje. Pensando o quê? Para começar, hoje eu não sou nada. Mas antes eu também não era coisa nenhuma. O lugar onde nasci e me criei era um lugar tão atrasado que a escola onde eu estudei era uma escola coberta com palha. As cadeiras eram tábuas, feito banco, onde os alunos sentavam. A professora ela sentava num banquinho que a gente dava o nome de tamborete. O piso da escola era especial, puro chão. E eu, Armindo Silva, o pior aluno da classe. Eu era um menino tão rude, mas tão rude e zangado, que no meu primeiro dia de aula fiquei logo de castigo. A minha professora, coitada, queria me ensinar da melhor forma possível, e ela me mostrava assim as letras com uma forma de desenho. Ela dizia: olha, Raimundo, essa casinha aqui é o A, esses 2 barrigudinhos aqui é o B, e esse barriga C aqui é o C. Está entendendo? Vejam bem que até na resposta, o moleque era abusado. Tu está entendendo? Oh. Pois é, essa casinha é o A, barrigudinho é o B, barriga C que é o C. E essa aqui, Raimundo? Não sei. E essa outra? Não sei. E essa outra? Não sei. Raimundo, eu acabei de te explicar que a casinha é o A, o barrigudinho é o B, e o barriga C que é o C. E essa casinha aqui, Raimundo? Não sei. E essa outra? Não sei. E essa terceira? Não sei. A professora olhou para mim. Ela ficou muito séria para mim. Coitada da professora, chegou no limite da sua paciência e ela disse: mas que menino burro! Vai ficar de castigo hoje, até que tu aprenda o nome das letras. Era costume na época, os professores colocavam os alunos de castigo, de acordo com o grau do castigo. Uns iam para se ajoelhar no caroço de milho, outros se ajoelhavam de acordo com o grau, e se ajoelhavam em pedregulho, aquelas pedrinhas miúdas. Eu não, o meu castigo foi castigo bem suave, igual do Braga Neto. Eu fiquei sentado, né? Terminou a aula, todo mundo saiu. O professor disse: depois a gente soltar. Era tudo pertinho, umas casas umas das outras. O povo ficou lá sentado. Não saiu, ela trancou a porta. A minha mãe, achando muita demora, chegou em casa, mandou minha irmã lá em casa, lá na escola, saber o que estava acontecendo. Chegando lá, a escola trancada, ela olhou por baixo da porta e ficava distante do chão, quase 40 centímetros. Eu passei por baixo da porta. Aliás, ela olhou por baixo da porta, viu deitado e perguntou: Raimundo, o que é que tu está fazendo aí? Castigo. Sai daí, seu besta. Para casa. Aí eu levantei do castigo, passei por baixo da porta e fui para casa. Nesse dia, além do castigo, eu ganhei logo 2 adjetivos. Um de burro e outro de besta. Era isso mesmo que eu era. Um burro metido a besta. A minha mãe, achando muita demora, andou lá, como eu acabei de falar. Né? O meu pai era um cearense que não tinha muita paciência. E devido a muita demora no meu aprendizado,
resolveu ajudar a professora usando o método que ele sabia, né? Me deu uma tremenda surra com o cinturão, que foi bastante. De repente eu aprendi, não só as 3, mas as mais. Mas o meu pai tinha um defeito. Meu pai era um nômade. Meu pai não tinha residência fixa, ele gostava de estar de um lado para o outro. Ele gostava muito de aceitar convite. A convite do patrão dele, nós saímos de lá do Andirá, onde eu nasci, e fomos para Parintins. Aí eu me tornei logo um cabo de guerra. O meu pai me puxava para o lado do trabalho, porque ele não tinha estudo, e a minha mãe, que não tinha também estudo, mas ela me puxava para o lado do estudo. Ela queria que os filhos dela aprendessem alguma coisa. Eu, como era o caçula, ela se interessava muito por mim. E lá em Parintins, ela procurou uma escola e me matriculou. Eu comecei a estudar nessa escola. Quando eu estava tomando gosto do estudo, recebi o convite de uma irmã dele que morava no município de Ambrosio Aires. A fazendeira queria que ele fosse morar lá perto dela. E lá vem nós. Eu crescendo, só em estatura, em conhecimento quase zero. Fomos para Ambrosio Aires. Lá passamos uma temporada e lá tinha uma escola particular, onde o professor era testemunho de Jeová. Me desculpe se aqui tem algum testemunho de Jeová. Eu não sei se ainda é assim, mas eles sempre eram evolucionistas. Esse professor ensinava que nós, seres humanos, nós fomos criados de um pequeno gerino. Um bichinho que foi criando, evoluindo, crescendo, evoluindo, e foi se transformado de um bichinho, passava para outro, chegou a ser um sapo, do sapo virou um macaco, do macaco virou um homem. Aí parou. Passou, mas a evolução terminou aí. Não gostei desse estudo. Aí, a convite do sobrinho dele, meu pai era um homem especialista em fabricação de mel, rapadura, cachaça. Ele tanto produzia como consumia também. Ele gostava muito da pinga. Bom, quando cheguei lá, já tinha meus 17 a 18 anos, eu já não tinha mais muito interesse por estudo. E então eu optei por festa e namoro, queria aproveitar minha mocidade. Optei por festa e namoro. Aí eu me dei bem. Nessas duas matérias era campeão, ó. Ninguém me ganhava. Bom, aproveitei o máximo que eu pude, com 28 anos eu casei. Eu, uma jovem, do meu gosto, e casei. E elas estavam já aqui presentes. E aí, Fique de perto, por favor. Fique de perto, pessoal de conhecer aqui. Nós já estamos com 57 anos de casado. Ela nunca tinha podido marido. Bom, lá no São José do Matari, para onde nós fomos, indo lá de Ambrosio Aires, lá tinha uma escola pública, municipal. E eu estava construindo família, a minha família estava crescendo. Aí eu resolvi estudar mais um pouco. Foi, matriculei lá na escola para estudar o Mobral. Alguém aqui conhece o Mobral? O Mobral? Que não, né? Eu tive esse estudo. Eu achava o estudo assim muito simples, a leitura do livro muito simples. Até um dia eu conversando com o professor, ele disse: professor, eu acho esse livro tão simples, esse estudo. Eu sou capaz de ler esse livro dentro de 5 a 10 minutos. Isso eu não duvido. Eu não duvido que tu faça isso. Mas uma coisa eu vou te falar, Ailton. Livro não é só para ler. É para ler e estudar. Tem coisas que dentro desse livro, posso fazer uma pergunta para ti? Talvez tu não saiba me responder. Por exemplo, ele escolheu lá o que é isso aqui, Ailton? Professor, está com razão, você tem razão. Me desculpe, mas eu não sei o que é isso não. Então é assim, nunca imaginei que um dia fosse acontecer comigo, vendo hoje. Ser homenageado, quando eu falei, sendo homenageado por tanta honraria, mas
Depois de 3 anos, porque de Manaus, eu vim aqui para o Tupé, onde eu fui convidado para ser o presidente da comunidade. A minha preocupação como presidente foi ver que na comunidade não tinha escola. Os meninos estavam se criando como batata. Cada um ia para o lado, não tinha professor, não tinha escola. E eu procurei então falar com o secretário de Educação, que na época era o professor José Berra. Foi em Manaus, conversei com o professor, o qual me recebeu muito bem, e depois que nós conversamos, ele me perguntou: lá na tua comunidade, tem alguém que eu, pelo menos no 2º grau, que possa assumir uma cadeira como professor, uma professora? Eu não tinha muito conhecimento ainda com as pessoas, eu conhecia várias pessoas, mas não sabia o grau de estudo que cada um tinha, né? Eu cheguei e disse: tem sim, então me traga essa pessoa aqui que é para nós conversarmos. Por coincidência, tinha uma jovem senhora visitando uma amiga dela aqui na comunidade, a qual eu conheci. Em conversa, eu observei naquela mulher que ela tinha estudo, que ela podia ser a professora da nossa comunidade. E logo eu lancei um convite para ela. Você gostaria de ser a professora da nossa comunidade? Ela disse: com todo prazer, senhor Armando. Até porque eu estou desempregado e eu preciso trabalhar. Eu disse: olha, a garantia do emprego mais ou menos já está garantida. Vou te levar em Manaus para você conversar lá com o secretário. Levei a jovem lá. Depois de sabatinada, ela já veio contratada. Aí eu comecei a me alegrar, né? Porque o meu esforço estava sendo bem resolvido. Bom, agora nós já tínhamos a professora, mas não tinha escola. Aí eu, conversando com um amigo meu, conhecido, ele me cedeu a sala da casa dele para onde funcionasse a escola. E lá funcionava a escola. Bom, agora nós tínhamos a escola, nós tínhamos uma professora, e estava faltando uma coisa: a merendeira. Não tinha merendeira. Mas o pior já tinha passado e o bom tinha chegado. O pior é quando não tinha ninguém para ensinar. E o bom agora que nós tínhamos a professora. Né? Os alunos, a merenda, eles tomavam café com farinha, café com beiju, peixe assado, mas iam para a escola. Essa escola era lá dentro do lago. Eu procurei fazer bem na divisão. Os alunos daqui de fora e os alunos de dentro, para ninguém ficar muito sacrificado, porque naquele tempo não tinha nem rabeta, era só no remo mesmo. Todo mundo remando. Então, essa escola funcionou lá 2 anos. Em 2 anos eu renunciei ao cargo de presidente, porque eu era muito perseguido pela primeira diretoria. Bom, a comunidade organizou outra eleição, onde foi constatado outras pessoas para assumir. Essa 2ª diretoria, ela conseguiu esses terrenos que hoje é a Vila do Tupé. E o prefeito na época era Eduardo Braga. Ele, vendo o esforço dos comunitários da comunidade, ele mandou construir essa escola que hoje vocês estão vendo, a Escola São João. Aí já vem merendeira, vem tudo. Hoje não falta mais nada nessa escola. Então, isso aí me alegrou bastante. Então, quando surgiu o projeto Paulo Gustavo, que foi realizado lá do outro lado, na base das SEMES, dentre a nossa comunidade, outras comunidades se inscreveram nesse curso de artes diferentes, e a nossa comunidade ela foi privilegiada com 2 projetos importantes. O primeiro, o pé na rua, aliás, cinema na rua. O segundo, literatura informativa. O primeiro conquistado pela presidente da comunidade, a minha colega Cristiane, e o segundo conquistado por mim, esse amigo que vos fala. Então, isso aí foi que me trouxe essa vontade de escrever. Quando em entrevista a dona Ana, uma mulher maravilhosa, inteligente, ela pegou o meu projeto, fixou seu olhar no meu projeto e depois olhou para mim com um olhar de admiração. E eu já fiquei pensando assim: acho que ela deve estar pensando, quem que essa besta quer aqui?
Bom, ela perguntou assim, o que foi que passou pela sua cabeça de colocar no seu projeto de literatura informativa? Mais nervoso eu fiquei ainda. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu acho que ele fez alguma besteira. A mulher está descobrindo que eu fiz errado. Nessa hora, ela fez a primeira pergunta, a segunda pergunta. O que é que o senhor entende por literatura informativa, senhor Raimundo? Mais nervoso eu fiquei ainda. Nessa hora me deu vontade de arranjar uma desculpa, dizendo que eu precisava ir no banheiro. Mas ela não me deu chance, não. Ela insistia com a mesma pergunta. O que é que o senhor entende por literatura informativa, senhor Raimundo? Me responda. Agora não tinha mais jeito, não. Eu estava com a faca no pescoço e tinha que responder. Ele disse, Ana, é o seguinte, literatura informativa, eu penso que é alguém escrever para outra pessoa, informando a respeito da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade, e até a respeito de si próprio. Eu estou planejando, estou pensando em escrever um livro em que eu possa fazer com que os meus leitores conheçam a respeito da nossa comunidade. A dona Ana, com toda a sua ingenuidade, pegou 5 letras do alfabeto, novamente pega no meu projeto, fica olhando assim. Eu ali nervoso, sem saber o resultado, mas estava esperando. Aí ela disse assim, olha, as 5 letras que ela pegou formavam a palavra ótimo. Seu Raimundo, o seu projeto está ótimo. Ah, nessa hora, quando ela me falou, está ótimo, eu já imaginava de que eu tinha acertado em cheio no alvo. E debruçado nesse contexto, eu escrevi o livro O Pé Berço da Natureza. Muito obrigado. Glória! Eu vou passar a palavra para o meu filho, que ele é meu representante legal. Nós somos 2 amigos. A gente se dá muito bem. Eu pego o pepino e dou para ele descascar para mim, porque ele tem mais tempo. Esse meu pai é uma graça. Amém. Tenta escrever comigo. É brincadeira. Cadê? Então, seguindo o roteiro, nesse momento eu passo a palavra para a presidente da comunidade, para a Cleiciane, passar aqui do microfone. E já agradecendo, essa mulher foi muito valente, foi gigante para nos ajudar a organizar esse evento. Então, desde já fica a nossa gratidão, admiração pela sua pessoa. E nesse momento, dá com a palavra para a comunidade. Bom dia, comunidade. Bom dia. Escola, alunos, comitiva da Cocultura de Manaus, senhor Tony, eu, todos que estão presentes. Eu quero agradecer a todos pela presença. Hoje é um dia especial aqui do nosso escritor, muito importante da nossa comunidade, o seu Raimundo. Quando eu cheguei aqui em 1992, já era uma criança de 8 anos, então eu queria me divertir na praia, tomar banho. Então, desde lá, meu pai fez residência em Unidoval, e também, como ele falou, que foi o segundo presidente, eu acredito depois dele, e foi que começou a nossa comunidade, que fez o pedido da escola São João. E aí eu fui crescendo e vendo o trabalho dele, né, como presidente, fui caminhei junto, minha família, aqui na comunidade, e vi tudo o que ele explorou, o que ele fez, aprendi com ele o que eu estou sendo hoje. Hoje eu sou presidente também da comunidade, eu acho que foi por necessidade, por pessoas vendo o meu trabalho também. Então hoje também conquistei pela Lei Paulo Gustavo esse projeto maravilhoso, que a gente tinha um projeto de ampliar nossa secretaria, fazer uma cozinha. Então todos sabem que uma associação não tem
juntar tanto dinheiro para a gente fazer uma estrutura e uma reforma que a gente fez aqui. Então, quando foi em 2023, ele não estava lá na reunião. Eu não fui, né? Lá no dia da... O São Raimundo vai ter um curso que a Secretaria da Agricultura está trazendo para apresentar os projetos que a gente vai se inscrever da parte de culturas, artesanatos, canto, quem gosta de cantar na comunidade, quem gosta de escrever, quem gosta de dançar. Então, convidei todo mundo. E nesse dia, lá do outro lado da base das Semas, nós tivemos esse encontro. E ele não estava. Aí eu falei para Dona Ana, nós temos um senhor aqui na comunidade que ele é ótimo escritor, um ótimo escritor da nossa comunidade, ele conta versos, ele já fez um poema de 15 anos da minha filha Cristiane. Eu quero até uma cópia desse poema, que eu acredito que ele faz muitas coisas, já fez outros livros também na comunidade. Esse é o oficial hoje, mas nós temos outros livros que ele fez também. Aí ela, não, traz ele. Aí só que hoje ele não está aqui, ele tá fora da comunidade, teve um imprevisto. Mas eu quero conhecer ele imediatamente. Então eu apresentei depois ele e ele correu atrás. Eu pensava que ele não tinha conseguido, e depois que eu falei com ele, não, eu consegui me inscrever e já estou com tudo encaminhando. Veio aqui comigo, pediu para me ajeitar as declarações, os documentos que a gente tinha que fazer, então eu consegui ajudar ele, fiz foto, mandei para ela, aí eu consegui falar com o filho dele, e assim a gente foi se ajudando. Eu também tive problemas com documentos, mas eu consegui também, e a gente fez. Então foi uma coisa assim muito surpresa também, tanto para ele como para mim, para se inscrever, porque são coisas que é difícil acontecer nas comunidades rurais. Quando a agricultura entrou com esses projetos, abrindo esse leque para a gente, essa surpresa que a gente teve, foi uma coisa muito difícil. Muita gente não acreditou, não se inscreveu, achou que não ia dar certo, e a gente foi. Eu, junto com a professora Elia Dalfon, junto com o seu Marco Antônio das Semas, que me ajudaram nessa inscrição, fizemos reuniões na UFAM, na Semas, na Cocultura também, onde a gente conseguiu. Eu não ia lá acompanhando, mas a Cristiane estava lá junto com o pessoal na Cocultura e andando, escrevendo o nosso projeto, que era um projeto que eu fiz no meu nome. Nós estamos com pendência do CNPJ, que graças a Deus, daqui mais uns dias já vai estar saindo. Eu tive que escrever no meu nome pelo projeto de rua que eu fazia com as crianças na comunidade, cinema de rua, e tinha o nosso projeto de ampliar essa área aqui da reforma. Então, a professora Ellen falou com esse ano e abriu uma brecha aqui para a gente conseguir a reforma e a estrutura que tu quer lá da associação. Então, a gente vai conseguir ampliar e fazer tudo o que tu quer. Aí eu, será, professora? Ela, sim, nós vamos conseguir. Tenha confiança que nós vamos conseguir. Aí ela, junto com a Cristiane, conseguiram elaborar esse projeto, que ela já tinha lá, essa estrutura. E o que eu queria, que era a sala de secretaria, sala de leitura, a cozinha e os banheiros. E fazer toda a reforma aqui dessa área da frente, fazer o telão que a gente está vendo aqui e reformar a parte elétrica que estava toda destruída, não servia mais. E essa área aqui que vocês estão hoje foi construída pela Samsung da Coreia em 2014. Então, desde 2014, nós não tínhamos condições de fazer uma reforma. Então, a Lei Paulo Gustavo veio e trouxe essa esperança que vocês estão vendo aqui de ter uma cozinha, de ter uma sala de secretaria, ter os banheiros para os nossos eventos agora. Então, hoje eu estou muito feliz também, junto com o seu Raimundo, não só ele que está feliz, mas eu também estou muito feliz com o nosso projeto. Passei também no outro projeto da PENAB também, do Aldir Blanc, para levar o cinema, aí com um cinema daqui de dentro e levando para outras comunidades.
Então, eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo dentro da nossa comunidade hoje, de tirar aquela cortina que existia de não ter esperança, e hoje a gente tem esperança de que mais projetos virão para a nossa comunidade. Eu quero agradecer a todos vocês que estão e convido aqui o seu Tony, junto com a comitiva, para voltar um outro dia, para vir assistir o cinema aqui junto com a gente. Quero agradecer. É que eu não terminei a minha trajetória. Papai complementando a fala dele. 3 anos depois que eu tinha renunciado à presidência da República, e da comunidade, eu resolvi estudar mais um pouco. Aí eu estava aqui de pé, agora eu vou estudar mais um pouco. A minha família está bem crescida. Aí resolvi procurar a escola que eu tinha conseguido, a escola São João. Chegando aí, me apresentei lá para as professoras, quando elas foram avaliar o meu conhecimento, eu não sabia quase nada. Eles fizeram voltar lá para a 4ª série, até terminar o ensino fundamental. Mas isso tem causado uma certa admiração. Uma jovem senhora falou para mim o seguinte: mas isso é incrível. Como é? Eu que tenho um curso superior, ainda não escrevi nem um livro. E esse homem, só com o ensino fundamental, já escreveu 2, 3, 4, não sei quantos. Tem alguma coisa errada. Não, minha querida, não tem nada de incrível, nem tão pouco errado. Isso é Deus, isso é coisa de Deus. É Deus que nos dá sabedoria. E é para isso. Pois bem, Ele que nos dá sabedoria para fazer esses trabalhos assim, né? Às vezes nós não temos saber, não temos sabedoria, mas Ele dá a sabedoria e dá o entendimento. Então, quando surgiu o projeto Paulo Gustavo, eu fui lá e fiz, me inscrevi e passei nesse concurso. Então, hoje, eu agradeço toda a equipe do Concultura, para eles, a todos eles, os nossos agradecimentos, porque eles merecem. É para isso que o prefeito tem mandado até nós ser representantes, trazendo palestras educativas, como foi o caso do projeto. Agora, depois, eu vou fazer uma distribuição de livros aqui. Os primeiros a receberem o pessoal do Concultura, e logo após a diretora, com a sua equipe de professores também, vão receber um livro cada um. E, em terceiro, pessoal da comunidade. Só as mulheres, hein? Homem não. Vamos lá prosseguir. Nesse momento, a fala vai ser dada a um... Eu estava aí sentado enumerando a quantidade de tópicos, né? Como a gente pode nomear esse nobre? Cantor, intelectual, artista, fazedor de cultura, influenciador, notável. É mais ou menos assim, todas as formigas que habitam nas entranhas de Parintins conhecem ele. Nesse momento eu quero convidar aqui o presidente do Concultura, Antônio Medeiros, para vir fazer uso do microfone e fazer uso da palavra com relação ao projeto. Bom dia. Bom dia. Eu quero inicialmente cumprimentar, vou quebrar o protocolo, cumprimentar primeiro a presidente da comunidade, que é a dona Cleiciane. Antes de cumprimentar o seu, vou cumprimentar a dona Eva, que é a sua esposa. Agora cumprimentar, porque minha mulher aqui. Então, cumprimentar o seu Raimundo, cumprimentar na pessoa do Cleison toda a família. Desde o momento que nós chegamos, eu percebi
a sua emoção e o seu orgulho por esse momento tão importante. E aproveite. Eu não tenho mais pai nem mãe. Eu daria tudo o que eu tenho na vida para poder dar um abraço e um beijo na minha mãe. Eu não tenho mais. Quero aqui cumprimentar, as crianças já foram, mas cumprimentá-las mesmo assim. Cumprimentar todas as pessoas presentes aqui neste local. Seu Raimundo, o senhor não sabe a nossa felicidade em estar aqui. O prefeito Davi recomendou, aqui nós temos duas equipes, não deu para perceber, uma que é da prefeitura, que é da assessoria de comunicação do prefeito Davi, e a Débora, a Viana e o Luizão, que vieram para esse evento. O prefeito reconhece a importância das políticas públicas chegarem às comunidades rurais. Isso é um direito de cada cidadão e um dever do nosso município. A comunidade é São João do Tupé. Nós temos aqui 3 projetos aprovados. É isso, presidente? Nós temos pela Paulo Gustavo Tupé aqui, o lançamento do seu livro. Tupé, o berço da natureza. Nós temos o Cinema Ribeirinho. E nós temos, isso também pela Paulo Gustavo e pela Aldir Blanc, nós temos o Cinema Ribeirinho itinerante. Olha, que maravilha! Tudo isso foi conseguido atrás da busca ativa. E nós vamos continuar com esse processo da busca ativa. O senhor já percebeu que tem gente que acredita e tem gente que não acredita? Verdade. Quem acreditou, saiu na frente. Quem não acreditou tem que correr atrás do prejuízo. Verdade. Na vida é sempre assim. Só esse ano, nos editais lançados esse ano, quase 9 bilhões de reais foram disponibilizados para mais de 150 projetos. E para não ser injusto, eu quero aqui reconhecer a importância da Manaus CUT, que é uma secretaria da prefeitura, reconhecer o Concultura, que faz todo o processo, também o governo federal, através dos incentivos da lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e da lei Aldir Blanc. O senhor contando sua história, passou um filme na minha cabeça. Eu não sei qual foi a comunidade do Andirá. Eu conheço o meu estado como poucas pessoas conhecem. O senhor nasceu em que comunidade no Andirá? O senhor nasceu em que comunidade? Eu conheci sempre como freguesia do Andirá. Então vamos lá. Quando você entra no rio Andirá, você começa com a barreira do Andirá. Você lembra? Você tem outra comunidade, a próxima é o Laguinho. A próxima, Castanhal. A próxima, você tem o Cristo Redentor e você tem o Doce. A próxima, você tem o Jabotituba. Agora tem uma comunidade que não é do seu tempo, que está lá, que é o Canarinho, e você chega na freguesia do Andirá. Eu conheço o meu estado como pouca gente. Inclusive, Barreirinha tem um nome nacional extremamente importante, que era o poeta Tiago de Mello, uma terra de escritores. Freguesia do Andirá, hoje é uma comunidade grande,
inclusive busca a sua possibilidade de emancipação. Eita! E o rio Andirá era a paixão do Thiago de Mello. Para vocês terem uma ideia, o Thiago de Mello uma vez mandou parar o barco no meio do Andirá, pediu para que todos fizessem silêncio e disse a seguinte frase, esse tamaninho, mas que me arrependo até hoje: só não foi mar porque não tinha. Aí o senhor veio para um outro rio de água negra, escura, que é o Rio Negro. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, que fizeram uma pergunta para ele, Viana. Qual era o lugar mais bonito do mundo? Vocês vão se surpreender com a resposta do Drauzio Varela. Você que conhece o mundo todo, qual o lugar mais bonito do mundo? Sabe o que ele falou? Negro. Eita! Eu venho do Andirá, que é um rio belíssimo, veio habitar na margem esquerda, um dos lugares mais bonitos do mundo, que é justamente o Rio Negro. Apesar de ser pouco habitado, nós só temos São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, depois nós temos Barcelos, Novo Airão e a nossa capital, Manaus, que fica na margem esquerda do Rio Negro. Nós vamos continuar com o busca ativa. Sabe por quê? Porque nós temos realmente muitos talentos que não têm a oportunidade. O prefeito Davi pede que a gente consiga chegar aonde nós nunca conseguimos atingir. Eu quero que o senhor saiba que nós teremos esse ano mais de 30 milhões destinados a projetos culturais. Eita! Quando se fala em Manaus, tem gente que acha que Manaus só é a capital. E nós temos um município de Manaus, centenas de comunidades na beira das estradas, ramais, na população ribeirinha, que precisa de todos os segmentos públicos, saúde, educação e assistência técnica no setor primário, que precisa de apoio da produção, que precisa de apoio no setor pesqueiro, que precisa de apoio na questão cultural. E, presidente, eu não sei se já havia chegado antes aqui, mas eu quero reconhecer o seu esforço. Tá? A senhora não pensou, Sua Nossa Senhora. A senhora pensou na comunidade do seu trabalho. E eu fiquei emocionado quando eu entrei, que vi a biblioteca, que vi a brinquedoteca, que vi a cozinha, que vi os banheiros. Eu imagino como não era isso aqui sem banheiro, para onde você teria que correr lá na sua casa e voltar aqui. Conseguiu através do seu esforço em acreditar. Parabéns. Eu quero dizer que qualquer pessoa aqui presente pode participar dos editais. Isso não é privilégio de quem mora na capital, lá na cidade. Isso aqui são políticas públicas destinadas a vocês. Seu Raimundo, o homem e a mulher, vamos colocar o gênero humano, para se completar, claro, Deus em primeiro lugar, mas ele precisa plantar uma árvore. Isso eu tenho certeza que o senhor plantou, essa sua vivência ribeirinha, talvez milhares de árvores. O senhor precisa ter um filho
o senhor tem 9, está ali no seu livro, tem 14 netos. E essa parte o senhor me ganhou. Eu tenho 2 livros que nunca lancei. Mas eu vou lhe fazer um convite. Nós somos amigos da Franciná, que é presidente da Associação dos Escritores do Amazonas, e eu quero convidar o senhor, através da Franciná, que não está aqui, para fazer parte da Associação dos Escritores do Amazonas. É forte. Se o senhor quiser, a gente traz aqui a presidente, a diretoria da associação, para fazer aqui. Se quiser fazer, lá nós fazemos do mesmo jeito. Só me convide para a sua posse como membro da Associação dos Escritores do Estado. Poxa, é forte. Já está com inveja? Mas, Gleison, eu imagino, quero cumprimentar os outros filhos e filhas. Eu imagino o orgulho desse momento. Olhem um pouco para trás. Olha a dificuldade que o seu Raimundo teve para que ele estivesse aqui. Verdade. Nasceu numa comunidade rural. O pai era meio nômade. Todos nós somos e andou por Altazes, que era a antiga Ambroso Aires, e hoje sua residência no Tupé, constituiu sua família com dignidade, e hoje lançando a história do lugar que lhe acolheu. Escolhe onde nascer, né, gente? Mas a gente escolhe onde a gente quer viver. E eu quero dizer uma outra coisa: a gente não deixa a nossa terra porque deixou de amar. Nós deixamos em alguns momentos em busca de oportunidade, mas o amor que a gente traz dentro da gente, esse amor, ele jamais desaparece. Pode parecer pequeno para algumas pessoas. Ah, eu amo o Tupé, não representar nada para alguns, mas para a gente representa muito. Eu lembro, o primeiro secretário-geral da ONU, ele era de uma cidadezinha muito pequena, crianças aqui no Ceará. Quando ele falou pela primeira vez como secretário-geral, 150 países, direto para 150 países, o repórter perguntou para ele assim: o que foi que passou na sua cabeça quando você estava falando na abertura dos trabalhos para 150 países? Sabe o que ele disse? Eu queria saber o que a minha cidade estava pensando de mim. Não é bonito? Então, seu Raimundo, o senhor imagina a felicidade que eu tive quando recebi esse convite. Eu já recebi convites que eu deixei de ir, mesmo com a função que eu tenho, pedi para que alguém fosse me representar, porque, sinceramente, como artista, eu não reconheço em alguns contemplados, eu tenho vergonha de falar, medo de falar. Esse zelo, esse reconhecimento, quando eu vejo aqui a presidente, que não tinha obrigação nenhuma de fazer essa obra, podia até ter ficado com dinheiro, mas ela fez os investimentos na comunidade que vai servir para muitas gerações. Parabéns. Isso sim é algo bem aplicado. Eu quero dizer para vocês que lá no Concultura agora tem 4, você chega, tem 4
a gente chama? Estações, computadores. Estações ou quatro locais onde vocês podem usar o computador à disposição. E ali você pode chegar, nem que você não tenha ido fazer o seu projeto. Eu estou em Manaus, eu precisava fazer alguma situação e eu não tenho computador. Vá lá. É à disposição 24 não, né? Que a gente abre de 8 às 17. Mas de 8 às 17 está à disposição de vocês. No mais, gente, eu quero parabenizar vocês. Eu sou filho de judeiro. Eu também nasci numa casa de palha, coberta de palha, chão batido. Você tem que jogar água para baixar a poeira, senão você não consegue varrer a casa. Eu nunca tive a oportunidade de ter apoio através de leis como essa. Por isso eu peço para vocês que vocês aproveitem. Graças a Deus, estou falando para o meu irmão ontem, eu fui na formatura do meu irmão em engenharia naval, e a formatura do filho do meu irmão, e eu dizia para ele, meu irmão é auditor da Cefaz, funcionário da Cefaz, e eu falei para ele, eu tinha tudo para dar errado. Imagina você decidir ser artista, que pode ser o sonho de qualquer menino, de qualquer menina, de qualquer jovem. E uma vez o meu pai me perguntou, meu filho, o que você quer ser? Eu disse, papai, eu quero ser cantor. Papai olhou e disse assim, meu filho, para quem nasceu no Rio e São Paulo, já disse, imagina para quem nasceu em Parintins. Mas eu acreditei nos meus sonhos, fui para a academia, tive a oportunidade de graduar naquilo que eu sempre quis, que foi em arte. Tive a oportunidade de estudar música, de fazer óperas, de fundamentar aquele talento que Cristo me dá. E graças a Deus, de algumas coisas que eu vou resumir para vocês, cantei no Parque dos Príncipes, em Paris, por exemplo, para 120 mil pessoas. Cantei para o Nelson Mandela, conversei com ele. Cantei em Nova York várias vezes. Cantei na França, na Espanha, na Suíça. Sabe por quê, gente? Eu nunca tive vergonha de assumir as minhas raízes. É forte. O senhor está fazendo a mesma coisa. Eu não tenho vergonha de assumir as suas raízes, a sua história, o seu povo e a sua terra. Parabéns, seu Raimundo, parabéns para a sua família e que Deus abençoe a todos nós. Aleluia! Deus seja louvado. Gente, vocês imaginam a minha alegria agora, a minha satisfação que já era antes, agora completou. Essa palavra do diretor me deixou lá nas alturas. Muito obrigado. Deus seja louvado. Diretor, eu também sou cantor. Eu, meus 86 anos de idade, sou escritor, sou cronista, sou compositor e sou poeta. Eu acabei de escrever um soneto com 78 poemas. Já estou escrevendo mais um conto que vai ser publicado daqui a mais uns dias. É forte! Mas esse homem me desafia todo tempo. Jovem de 46 anos tendo que correr atrás de um idoso, né? Mas um dia eu chego lá. Entenderam por que é difícil falar dele? Tem que rezar para chegar lá, com essa energia aqui. Verdade. Vocês entenderam por que é difícil falar desse homem? Tantas qualidades, né? Poderia passar o dia todo aqui falando da importância que ele tem como artista Parintins, para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, para a região amazônica e para o Brasil.
Obrigado, presidente, por ter vindo, por ter vindo prestigiado. Como a Keise falou, eu fui pessoalmente no Concultura deixar o convite, porque era o desejo do meu pai. Talvez ele queria tanta presença de vocês aqui, que eu acho que se não tivesse vindo nenhum parente, mas se tivesse vindo vocês, ele já estaria satisfeito, realizado. Então, por isso que eu fiquei muito alegre com a presença de vocês. Deus abençoe. Então, nesse momento, eu passo a palavra agora aos familiares, em ordem, a matriarca da família, minha mãe. Essa mulher, pode vir, missionária Eva. Eva Fernandes, adoradora e escritora. Esse negócio de escrever livro parece estar seguindo a nossa família, né? Então, por ordem, a matriarca da família, depois minha irmã Bispa Raquel e depois o meu irmão Evaldo. Paz do Senhor e dar um bom dia para todos. Bom dia, paz do Senhor. Nós ouvimos aqui o meu esposo, Raio Silva, sendo um exemplo para a Cleiriane, e a Cleiriane aproveitou esse exemplo, essa oportunidade, hoje ela está expandindo para outros. Eu quero dizer que eu também. Lá no interior, eu me perdi na mata com 8 anos. Eu fui juntar castanha com meu pai e minha mãe. E foi um convite para mim, como se fosse um convite para ir ao shopping. E a gente se perdeu na mata. Eu sei o que é dormir com 8 anos de idade entre meu pai e a minha mãe na casinha do pai. Eu também molhei o chão. Também molhei o chão para varrer onde eu morava. E eu quero contar uma história rapidinho. Eu morava só com o senhor Raimundo. Morando no interior com meus pais, o nosso armário de louça era girar lá fora onde lavava nosso. E o meu pai passou uma por 10 pratos para nós. Eu fui lavar e fui carregar de uma só vez os pratos. Escapuliu da minha mão com esse físico, eu muito magrinha, criança, adolescente. Os pratos escapuliram da minha mão, quebrou 8. E eu me deitei na rede, me tranquei dentro da rede, todinha. Meu pai me chamava de fialha. Minha fialha, eu não vou embora. Mas eu vou lhe dar um café. Eu vou passar um ano. E toda vez que chegar à casa do meu pai era assim de amigos. E todas as vezes que chegar uma pessoa aqui, você vai servir a mesa com ele. Estou falando isso porque das raízes, da onde a gente vem da pobreza, eu quero aproveitar esse testemunho que eu estou dando, para dizer da onde eu vim. Uma pobreza tão grande que a gente pegava os de leite moça e guardava na forquilha. E eu ainda quero ter uma cozinha dessa. Eu ainda vou ter uma cozinha dessa com a minha forquilha, os meus copos lá, que eu quero fazer um negócio desse. Mas o que eu quero falar com isso, irmão? É porque a oportunidade, ela vem para todos, mas nem todos conseguem perceber. Eu quero deixar um alerta para as irmãs, as amigas daqui da comunidade, que não é fácil para ninguém, foi fácil para o senhor. Eu sei o que é ralar para chegar onde eu cheguei, que eu não estou lá nas alturas, mas à vista do que eu já sofri hoje, eu já estou mais ou menos tranquila. Eu gravei um CD, escrevi um livreto, e eu tenho salmos escritos, eu tenho 36 mensagens computadas com tema, e essa história eu vou
falar para vocês e contar para vocês daqui a 2 anos ou 1 ano e meio, porque eu pedi do meu Deus para mim pregar na velhice. Eu completei nesse mês de fevereiro 77 anos. E eu quero pregar quando eu tiver com 80, com milagres de cura. Isso eu consegui buscando a Deus, pelejando mesmo no joelho, buscando e adorando. Então, amados, não foi fácil. Eu passei tanta humilhação para gravar o CD. Mas eu gravei meu CD por R$7.000 no Estúdio Atrio. É muito bem tocado. Não é muito tão cantado, não tem essa voz de cantora, mas é muito bem tocado meu CD. E olha, amados, eu quero deixar esse testemunho para as pessoas que estão aqui. Se você não teve a oportunidade de estudar, de conquistar um emprego, mas Deus, Ele é o dono da prata e do ouro, é um Deus poderoso. Peça de Deus, faça o que eu fiz, porque Deus, Ele nos ajuda muito. E hoje em dia, amado, eu já tenho mais uma experiênciazinha para gravar um CD, para escrever um livro, porque eu também não tive a oportunidade de estudar, morei no interior. Eu repeti 3 vezes a terceira série porque não tinha quarto. E o que eu aprendi até hoje eu lembro. Quando eu escrevi meu livreto, ninguém queria digitar porque ninguém sabia ler os garrões. Mas de tanto eu escrever, eu já melhorei bastante a caligrafia. Então não é fácil para ninguém a vida, mas todo aquele que pode pegar um exemplo, pode pegar um amigo, pode continuar uma história ainda hoje, ainda dá tempo. Porque eu comecei a fazer minha história com 58 anos. E a maior história que eu vou fazer é depois dos 80, pregando a palavra de Deus. Eu tenho coragem, não tenho medo de púlpito, não tenho medo de pessoas, eu não tenho muito estudo, mas eu pedi sabedoria de Deus como Salomão pediu. E a Bíblia, quem conhece, Deus vem dizendo que o que Ele deu para Salomão, Ele não dá para mais ninguém. Mas eu disse, o Senhor não dá o que deu para ele. Mas pode dar mais ou menos. E eu quero, e eu pago esse preço. E que preço? Mas eu me senti, você pedir sabedoria. Vale a pena. Mas o preço é alto. Mas nós somos corajosas, mães de famílias, jovens, e os homens também somos corajosos. A gente não deve ter medo de lutar. Amém? Então fica esse testemunho aqui.